PRF mexeu com a caminhoneira errada. Ela gravou tudo e expôs na internet. Eu fiz, eu vi, eu tava lá, e cê tá doido. Foi daquelas histórias que ninguém acredita até escutar da boca de quem passou. Cada quilômetro no tapetão é uma surpresa. Mas naquele dia, dentro da minha nave, o Scania cinza nardo, eu descobri que não era só mais uma viagem qualquer. Botina parou minha vida no meio da pista e de repente parecia que todo o peso da estrada tinha caído nos meus ombros. Só que dessa vez eu não estava sozinha. A câmera estava ligada e o jogo virou. O barulho do motor sempre foi a trilha sonora da minha vida. Quem escuta de fora pode achar que é só ferro e óleo trabalhando, mas eu digo, o ronco de um Scania é diferente, tem alma. No meu 460R Super Cinza Nardo, cada arrancada é como um coração batendo forte, lembrando que tô viva, firme e na liga. Eu sou a Marta Ribeiro, 45 anos, caminhoneira de estrada desde que me entendo por gente. Cresci vendo meu pai sumir semanas na boleia de um barracão de zinco e voltar para casa com cheiro de diesel na pele. A vida parecia dura demais, mas olha eu aqui, repetindo a história, só que do meu jeito. Meu caminhão é minha casa, minha cama, meu silêncio, meu abrigo. Quando eu fecho a porta da cabine, é como se o mundo lá fora ficasse distante. Tem quem ache que a solidão pesa, mas na real, a solidão ensina. Ensina a gostar da própria companhia, a fazer do silêncio um amigo. Claro, tem dia que o peito aperta, que dá saudade do calor humano, da risada fácil, do cheiro de café coado na cozinha. Mas a estrada compensa. O tapetão me dá uma liberdade que nenhum teto fixo conseguiu me dar. Naquele dia, o sol estava forte, batendo no painel e refletindo no cinza liso da cabine. Eu estava com uma carga de grãos, descendo a BR-163, e o rádio chiava notícias misturadas com modão sertanejo. Fazendo média no motor, eu curtia a viagem de leve, só pensando no tempo de entrega. Mas dentro da minha cabeça, as ideias não paravam. Puxava lembranças da minha filha, da época que ainda era menina, e eu tentava conciliar a vida de mãe com o batente da estrada. Foi duro, viu? Cristaloide cresceu, sabendo que a mãe não era de ficar em casa. Tive que explicar cedo demais que meu ganha-pão estava no volante, que a vida que eu escolhi era no asfalto. O divórcio foi só a cereja amarga do bolo. Não deu para segurar casamento quando o outro lado não entendia o chamado da estrada. Ele queria que eu fosse cristal de prateleira, sempre em casa, sempre à disposição. Mas eu não sou disso. Eu sou caminhoneira raiz. E foi nesse embalo de lembrança e reflexão que o coração deu um aperto. Sabe quando o peito avisa que alguma coisa tá para acontecer? Eu não sei explicar, mas a gente sente. O vento que entrava pela janela parecia diferente, pesado, trazendo aviso. Foi aí que, no horizonte, apareceu a cena que qualquer caminhoneiro conhece bem. O cone laranja, o colete refletivo, o sinal mandando encostar. Botina na pista. Fiscalização da PRF. Até aí, rotina. Todo mundo que vive de estrada sabe que cedo ou tarde vai passar por isso. Só que eu juro, naquele instante, não parecia rotina. A barriga revirou, como se meu corpo já tivesse adivinhando que a parada não ia ser simples. Eu respirei fundo, ajeitei as mãos no volante e encostei o Scania com calma, cuidando para não arrancar tinta de ninguém. Enquanto reduzia a marcha e puxava o freio, uma lembrança me atravessou a cabeça feito flecha. A história de uma amiga caminhoneira que meses antes tinha passado por uma situação humilhante com um policial rodoviário. Ela contou chorando, disse que ficou sem reação, sem coragem de se defender. Engoliu seco, seguiu viagem, mas a mágoa ficou. Aquela lembrança veio como um presságio. Eu já estava no 12, atenta, corpo em alerta, coração acelerado. O Scania parou, senti o peso do motor relaxando, mas dentro de mim nada relaxava. O policial veio devagar, passo firme, óculos escuros cobrindo o olhar. Eu ainda não sabia, mas aquele encontro ia virar minha vida de ponta cabeça. Ele bateu na porta do caminhão com a mão aberta.
Eu abri o vidro, deixei o sol entrar ainda mais na cabine e esperei a primeira palavra. Documentos, ele disse, curto e grosso, sem nem olhar direito para minha cara. Entreguei. Fiquei em silêncio, observando. O jeito dele não era só de quem estava cumprindo o trabalho. Tinha um peso diferente na voz, uma intenção escondida. E foi ali, naqueles segundos que pareciam horas, que percebi. A estrada ia me colocar à prova de um jeito que eu nunca tinha vivido antes. Eu não fazia ideia, mas aquele dia ia marcar não só a minha viagem, mas a vida de muita gente que, como eu, passa a maior parte do tempo no asfalto, carregando o Brasil nas costas. E o ronco do Scania, que até minutos antes era música para os meus ouvidos, agora soava como uma batida de tambor chamando para a guerra. A BR-163 se estendia na minha frente como uma fita sem fim. O tapetão brilhava com o calor do sol, e o ronco do Scania era meu único companheiro constante. Eu estava na liga, focada, mas a mente insistia em viajar mais rápido do que as rodas da carreta. Quando a estrada fica longa demais, a gente acaba puxando lembrança como quem puxa conversa para não se perder na solidão. Olhei para o retrovisor, vi meu rosto marcado pelo tempo e pensei no divórcio. Não foi briga, não foi escândalo, foi desgaste. Ele queria uma mulher de casa, cristal sempre à mão, cuidando da rotina. Eu já tinha escolhido meu rumo, já tinha dado meu coração para boleia. E boleia não divide espaço com ciúme. Não teve jeito, cada um seguiu, eu segui rodando. Por muito tempo achei que era derrota. Mas hoje eu vejo que foi liberdade. Melhor uma vida sozinha no tapetão do que presa num barraco de silêncio e cobrança. Só que, claro, o preço foi alto. Cê tá doido? Criar filha sozinha não é viagem de carga leve. A lembrança dela pequena me veio forte. As mãozinhas acenando toda vez que eu saía, os olhinhos marejados. Meu coração partia, mas eu sabia que aquele volante era o sustento. Cristalóide cresceu rápido e quando percebi, já estava mais madura do que eu era na idade dela. Sempre me chamou de guerreira, mas no fundo eu sei, quem foi guerreira mesmo foi ela, aguentando minha ausência. O sol refletia na lataria do Scania e de repente senti um nó na garganta. Respirei fundo, abri o vidro e deixei o vento entrar. A estrada às vezes cobra caro. Ela pede sacrifício. Não é só pneu que gasta, é coração também. Mas aí veio aquele pensamento que me anima. Se não fosse a boleia, eu teria me perdido. Foi nela que eu aprendi a ser dona do meu próprio destino. Dentro da cabine, sou eu que mando. Sou eu quem decide quando parar, quando acelerar, quando podar. Não devo satisfação a ninguém além do meu trabalho. E esse senso de liberdade, isso não tem preço. No meio dessa reflexão, um caminhão passou colado, quase arrancando tinta. O susto me fez voltar para o presente na marra. Apertei firme o volante, respirei fundo. Esses cachorro louco da estrada vivem no limite, e quem paga é sempre quem está na frente. Murmurei baixinho. Agora é só trocar a cueca, chofer. Foi nesse instante que percebi algo curioso. Sempre que a estrada tenta me tirar do eixo, é também ela que me devolve. Um susto, um desvio, uma lembrança, tudo vira parte da mesma viagem. Parece castigo, mas também é cura. Segui rodando e enquanto o asfalto deslizava sob os pneus, me veio uma cena antiga. Eu, no começo da vida de caminhoneira, insegura, cheia de medo, tentando esconder o nervosismo. Um doutor da estrada me viu parada num posto e me deu conselho. Marta, estrada é igual vida. Quem não aprende a podar na hora certa fica sempre atrás. Nunca esqueci. Essa frase virou lei para mim. Tanto no volante quanto na vida. No casamento eu não podei. Fiquei atrás, engolindo poeira até não aguentar mais. Quando decidi ultrapassar, já era tarde. Mas na estrada, aprendi rápido. Hoje eu sei medir tempo, distância e coragem. Um cheiro de poeira entrou pela janela. Olhei para os lados, trechos de obra, caminhões poeirinha levantando fumaça atrás de mim. O rádio, tinha uma notícia qualquer, mas minha cabeça já estava em outro lugar.
Lembrei da última ligação com minha filha. Ela tinha dito: "Mãe, só quero que a senhora se cuide. A estrada não tem coração." Essa frase ecoou. Estrada não tem coração, mas eu tinha que ter o dobro. Se não fosse pelo amor, pelo cuidado, eu não teria chegado até aqui. E de repente, eu me peguei sorrindo. Porque apesar de tudo, de cada lágrima, cada quilômetro de saudade, eu sabia, eu venci. Só que a estrada é traiçoeira, ela não deixa a gente se acomodar. Quando a gente acha que já entendeu o jogo, vem uma curva e mostra que não é bem assim. Foi nessa hora que vi, lá na frente, a placa indicando fiscalização. O coração apertou de novo, aquele pressentimento voltou. Não era só mais uma parada de rotina. Tinha alguma coisa diferente no ar. O vento ficou pesado, o estômago revirou. O Scania seguia firme, mas eu já não estava tão firme assim. Segurei o volante com força, fechei o vidro e deixei só o motor falar. O ronco era como um aviso. Se prepara, Marta, que vem coisa grande pela frente. E eu sabia, no fundo sabia, que a próxima parada não seria só mais um controle de documentos. Era como se a estrada tivesse conspirando para me colocar diante de algo que ia mudar tudo. Quando reduzi a marcha e o Scania foi chegando mais perto dos cones, senti o mundo parar por um segundo. Olhei no retrovisor, vi meus olhos refletindo e a pergunta veio sozinha. Até onde vai a paciência de quem vive de estrada? Eu ainda não tinha resposta, mas estava prestes a descobrir. O sol estava rachando a estrada quando avistei os cones laranjas e o reflexo dos coletes no horizonte. O coração acelerou. Fiscalização da PRF. Até aí, rotina. Quem vive no tapetão sabe que é só questão de tempo até cair numa blitz dessas. Mas naquele dia, cê tá doido. Parecia diferente. O ar ficou pesado. A mão suou no volante. A lembrança bateu forte. Uma amiga minha, a Silvana, caminhoneira guerreira, me contou chorando que foi parada meses atrás. Disse que o Botina tratou ela como se fosse lixo, fez piada, insinuou coisa que não devia. Ela ficou calada, engoliu a raiva. Se eu falasse, ia perder o dia inteiro, talvez a carga, quem sabe até a licença. Ela disse. Aquilo ficou entalado em mim. E agora, vendo aquele posto se aproximar, parecia que o destino estava pronto para testar minha paciência. A vida na estrada não perdoa a fraqueza. Se a gente abaixa a cabeça, eles passam por cima. Se a gente enfrenta, o preço pode ser caro. Respirei fundo. Olhei no retrovisor, vi meus olhos refletindo no vidro escuro da cabine. Era como se eu estivesse perguntando a mim mesma. E aí, Marta, vai ser mais uma que engole seco ou vai peitar? O Scania foi diminuindo de velocidade. O ronco do motor parecia ecoar no peito, como se estivesse avisando que eu ia precisar de coragem. Um Botina levantou a mão, sinal mandando encostar. Fiz a manobra devagar, cuidando para não arrancar tinta de ninguém. Parei na sombra rala de uma árvore, puxei o freio e esperei. Enquanto ajeitava os papéis em cima do painel, o coração batia descompassado. Lembrei de um detalhe que me veio como aviso. Semanas antes, num grupo de zap de caminhoneiras, uma colega mandou áudio dizendo que tinha começado a gravar toda a abordagem. É o único jeito de se proteger, ela falou. Eu ri na hora, achei exagero. Mas naquele instante, a frase dela voltou com força. E foi aí que decidi. Sem pensar muito, deixei o celular no suporte do painel. Câmera ligada discretamente. Se fosse mais uma abordagem normal, ia ficar só como registro bobo. Mas se não fosse, pelo menos eu teria prova. O policial veio andando até meu caminhão. Passo firme, jeito duro, óculos escuros escondendo o olhar. Bateu na porta seco como quem já chega mandando. Abri o vidro, senti o bafo quente da estrada entrar junto com um silêncio pesado. Documentos, disse ele, sem nem olhar direito na minha cara. Entreguei. A voz dele não era só de quem estava cumprindo o protocolo. Tinha algo a mais, um peso, uma intenção escondida, e isso me deu um arrepio. O tempo pareceu desacelerar. Enquanto ele folheava os papéis, minha cabeça disparou em lembranças.
de cada história que ouvi de colega, cada abuso engolido em silêncio, cada injustiça que nunca saiu do posto. Minha mão coçou de nervoso, mas dessa vez eu sabia, eu não ia deixar passar batido. Ele levantou os olhos por cima do papel. O jeito como me encarou foi como quem mede, não como quem fiscaliza. Naquele momento percebi que a estrada ia me colocar à prova. Não era só sobre multa ou documento, era sobre respeito. A tensão no ar era tanta que até o ronco do Scania pareceu mais alto, como se a nave tivesse se preparado comigo. O motor desligado, mas a vibração ainda estava ali, pulsando. Eu e meu caminhão, prontos para encarar o que viesse. Eu não sabia exatamente o que ia acontecer, mas sentia. Aquele encontro ia virar minha vida de cabeça para baixo, e no fundo, uma certeza me atravessou. Se eu abaixasse a cabeça como tantas outras vezes, nada mudaria. Mas se eu segurasse firme o volante da coragem, aí o jogo ia ser outro. O silêncio dele, ao folhear os documentos, foi o estalo. Era o começo de algo grande, e eu sabia que dali em diante não tinha mais volta. O Botina bateu na porta do meu Scania com força. Não era só um toque de rotina, era como se ele tivesse marcando o território. O estalo seco ecoou dentro da cabine e me arrepiou dos pés à cabeça. Respirei fundo, baixei o vidro e deixei o calor da estrada invadir. "Desce do caminhão", ele falou voz firme, sem dar espaço para réplica. Olhei bem para a cara dele, óculos escuros, queixo travado, um jeito de quem não estava ali só para checar documento. A hostilidade dava para sentir no ar, pesada, quase sufocando. Era como se ele tivesse decidido antes mesmo de olhar os papéis que eu ia ser problema. Eu desci devagar, pés firmes no chão. O barulho da bota no cascalho soou mais alto do que devia. O Scania parado atrás de mim parecia observar, como uma nave silenciosa, testemunha da cena. Ele segurava os documentos, mas não olhava para eles. Olhava para mim. O silêncio dele pesava mais do que qualquer palavra. "Esse caminhão é seu mesmo?" ele perguntou, carregando desconfiança na voz. "É meu sim, senhor. Tá tudo aí nos papéis." Respondi, firme, sem tremer. Ele sorriu de lado, mas não era sorriso de simpatia. Era deboche. Aquele tipo de expressão que a gente reconhece na hora. Não respeita, não acredita, não leva a sério. Estranho. Mulher rodando sozinha nesse bruto, nessa rota. Não acha arriscado demais? O sangue subiu. Eu já tinha escutado esse tipo de comentário a vida inteira. Mas vindo de um policial no meio da pista, aquilo não era só desconfiança, era provocação. Eu engoli seco. Não valia a pena explodir ali, não ainda. Risco sempre tem, doutor, mas estrada é meu ganha-pão. Respondi tentando manter a calma. Ele balançou a cabeça como se não acreditasse em nada. Folheou o documento mais uma vez, sem nem olhar direito, e jogou a pergunta. "Tá levando o que aí?" "Carga de grãos, seguindo para o porto", disse, apontando com o queixo para a carreta. Ele deu a volta no caminhão, passou devagar, como se procurasse defeito em cada detalhe. O sol refletia no cinza nardo, e eu sentia o suor escorrendo nas costas. A cada passo dele, a sensação de que aquilo não era uma fiscalização normal só aumentava. Quando voltou, parou bem perto, quase invadindo meu espaço. "Sabe que posso te multar por qualquer irregularidade mínima, né?" disse a voz baixa, quase um sussurro, mas cheia de ameaça. Meu estômago revirou. Naquele instante, percebi o que ele queria: me intimidar. Queria que eu me sentisse pequena, vulnerável. Só que ali, no meio da estrada, eu não estava disposta a abaixar a cabeça. "Se tiver irregularidade, o senhor faz seu trabalho. Mas até agora não tem nada errado", falei olhando firme. O silêncio depois da minha resposta foi mais tenso do que qualquer briga. Ele não esperava firmeza, esperava submissão. O olhar dele endureceu. Foi aí que me veio a lembrança da Silvana de novo, da voz dela no áudio. Se eu tivesse gravado, tudo seria diferente. O celular estava no painel, filmando tudo, discreto. Aquilo me deu uma segurança que eu mesma não esperava sentir.
Ele respirou fundo, jogou os documentos em cima do capô do Scania e falou com desdém. Vai ter que esperar. Vou verificar sua carga de ponta a ponta. Eu sabia que aquilo ia tomar tempo. E tempo, para caminhoneiro, é dinheiro. O coração disparou, mas junto veio uma voz dentro de mim. Não abaixa a cabeça, Marta. Não hoje. Fiquei parada, olhando para ele mexer na lona da carreta como se fosse achar algo escondido. Era claro que não tinha nada, mas cada movimento dele era calculado para me desgastar, me irritar, me fazer perder a paciência. Enquanto ele puxava a lona com força, eu repeti baixinho só para mim. Tá sendo gravado, doutor. Cada gesto, cada palavra. A sensação foi como segurar uma arma invisível. Não de ataque, mas de defesa. Pela primeira vez numa abordagem dessas, eu não me senti sozinha. Eu tinha prova. Eu tinha voz. Ele voltou, me encarou e pela primeira vez pareceu notar algo diferente no meu olhar. Como se tivesse percebido que eu não ia ser mais uma caminhoneira calada. E foi nesse momento que senti a mudança. A estrada, que até então parecia só rotina, tinha virado o palco de uma batalha silenciosa. Uma batalha que eu não tinha escolhido, mas que agora era minha. O sol queimava forte, o Scania respirava pesado atrás de mim e eu sabia, dali em diante, nada seria como antes. O sol já queimava alto quando ele voltou para frente do meu Scania. Bateu os papéis na palma da mão, como quem marca o ritmo da própria arrogância. O silêncio dele dizia mais que qualquer palavra, mas quando abriu a boca, foi pior. Esse documento aqui tá meio estranho, falou, franzindo a testa de propósito. Olhei bem nos olhos dele. Estranho? Nada. Tudo ali estava em ordem, conferido e reconferido antes de sair. Estranho não, doutor. Esse caminhão é meu, os papéis estão corretos. Respondi firme. Ele sorriu de canto, aquele sorriso que não chega nos olhos, só serve para provocar. Se eu quiser, seguro seu caminhão aqui o dia inteiro. É só achar um detalhe fora do lugar. A raiva veio quente, subindo pelo corpo. Respirei fundo, tentando não deixar escapar. Ele queria isso, queria me ver perder a paciência, dar motivo. E eu sabia que se desse um passo em falso, ia pagar caro. Segurei o volante da coragem e respondi num tom controlado. O senhor faça seu trabalho, mas não inventa problema onde não tem. Ele parou por um segundo, como se estivesse testando meus limites. Depois deu 2 passos para trás. Olhou o caminhão de cima a baixo, como se fosse um juiz pronto para dar sentença. Vamos ver a carga, disse seco, já andando em direção à carreta. Eu fui atrás, cada passo com o coração acelerado. Sabia que não tinha nada errado ali, mas a forma como ele puxava a lona, com violência, como se procurasse qualquer desculpa, aumentava a tensão. Ele olhou rápido, passou a mão na borda da carreta, fez cara de quem não gostou do que viu, mas não falou nada. Voltou para frente e me encarou. Tá vendo esse extintor? Apontou para o lado da cabine. Vencido, sentiu o sangue ferver. Sabia que aquele extintor estava dentro da validade. Eu mesma tinha conferido antes de sair. Cheguei mais perto e encarei. Não tá vencido, não. Falei firme. Confere a etiqueta. Ele olhou, demorou de propósito e no fim teve que admitir. Ainda tá válido. Disse sem graça, mas não desistiu. Mas o pneu tá meio careca, não acha? Meus olhos arderam de tanta raiva. O pneu estava novo, trocado fazia 2 semanas. Ele não estava fiscalizando, estava provocando. Tá em ordem, tudo revisado antes da viagem. Respondi com a voz dura. O silêncio dele foi pesado. Era como se cada tentativa frustrada só aumentasse a vontade de me pegar em alguma coisa. Foi aí que senti o celular no painel vibrar. Eu sabia que a câmera estava ligada, filmando tudo. Só esse pensamento já me deu um alívio, como se tivesse uma testemunha invisível do meu lado. Ele deu mais um passo na minha direção, o rosto próximo demais, a voz baixa, carregada de ameaça. A senhora devia pensar bem antes de rodar sozinha por aqui. Nem sempre dá certo. O estômago virou. Não era mais só sobre multa ou caminhão. Era pessoal.
Era um jogo de poder. Olhei firme, segurei a raiva no peito e deixei sair só o necessário. Eu sei me virar. Não preciso de conselho. Ele recuou meio segundo, talvez não esperasse resistência, mas logo voltou com outra investida. Olha, posso liberar a senhora, mas só se eu quiser. A paciência já estava no limite. Eu não gritei, não xinguei, mas deixei a firmeza transbordar. O Senhor não me libera por querer, me libera porque não tem nada errado. O silêncio que seguiu foi de cortar o ar. Até o barulho da estrada pareceu sumir. Ele me encarava e eu sentia a tensão aumentando, como se estivéssemos num duelo. Naquele instante, o medo e a coragem brigavam dentro de mim. O medo dizia para baixar a cabeça, deixar ele vencer. A coragem dizia que não, que era hora de segurar firme. Foi a coragem que venceu. Eu sabia que estava arriscando. Podia perder tempo, podia arrumar encrenca, mas também sabia que se me calasse, ia carregar aquela covardia pelo resto da vida. A estrada não é feita só de asfalto, é feita das escolhas que a gente faz em cada parada. Eu já tinha escolhido, não ia ser intimidada. Ele olhou mais uma vez, jogou os papéis em cima do painel e falou: "Vou pensar se libero ou não." Virou as costas e entrou no posto, me deixando ali, no sol quente, coração acelerado. Eu respirei fundo, encostei na porta do Scania e fechei os olhos por um segundo. O jogo tinha começado, e dessa vez eu não ia sair da pista de cabeça baixa. O calor da pista parecia mais forte a cada segundo. O policial ainda segurava meus documentos, virava uma folha, voltava na outra, demorava de propósito. Eu sabia que estava tudo certo, mas ele fazia parecer que havia algo errado. O coração disparava, a raiva subia como fogo. A vontade de explodir estava ali, latejando no peito. Fechei a mão em punho, mas mantive o rosto impassível. Ele queria isso, me tirar do sério. Se eu levantasse a voz, ele teria motivo. Respirei fundo, tentando encontrar calma no ronco adormecido do Scania atrás de mim. Meu caminhão era minha fortaleza, minha lembrança de que eu não estava desamparada. Ele levantou os olhos devagar, com um sorriso que misturava ironia e deboche. "Estranho. Documento em dia, carga certinha, mas tem alguma coisa que não bate." Disse como se falasse sozinho. A raiva pulsou forte, mas respondi com firmeza. "O que não bate, doutor? O senhor pode falar direto." Ele não respondeu. Continuou folheando como quem procura agulha no palheiro. Era claro que não tinha nada ali, mas a intenção dele não era encontrar problema, era criar. A mente correu rápido. Lembrei das vezes que abaixei a cabeça, de cada injustiça engolida em silêncio. Lembrei do rosto da minha filha me dizendo: "Mãe, se cuida, não deixa ninguém te humilhar." E aquilo me fez segurar. O sangue fervia, mas não ia dar a ele o gosto de ver meu descontrole. Mulher sozinha na estrada. Sempre tem algo escondido, ele falou, jogando a frase como quem solta veneno. Meu corpo todo pediu para reagir, a mão quase escapou da calma. Mas engoli em seco e respondi firme, controlada. "O único escondido aqui é o que o senhor está tentando inventar." Ele estreitou os olhos. Pela primeira vez pareceu perceber que não ia ser fácil me dobrar. O jogo dele era psicológico e eu estava segurando. O silêncio que seguiu foi tenso, pesado. Cada segundo era um teste, e eu sabia que estava sendo medida, avaliada. O coração batia forte, mas eu não recuei o olhar. Foi aí que ele mudou de tática. Bateu os documentos no capô do Scania e falou baixo: "Posso segurar seu caminhão aqui por horas. A senhora perde o prazo de entrega. Vai explicar como depois?" Era golpe baixo. Ele sabia que tempo é dinheiro na vida do caminhoneiro. Uma carga atrasada significa perda, significa bronca, significa mancha na confiança. Ele mexia no meu ponto mais frágil. O medo bateu forte. Eu não podia perder aquela viagem, mas junto com o medo veio a lembrança, o celular filmando, cada palavra, cada ameaça. Aquilo me deu um respiro. Olhei firme e respondi: "O senhor pode segurar,
mas vai ter que explicar também, porque tá tudo em ordem. Ele se calou. Por dentro, eu tremia. A raiva queimava, mas a calma era a única arma que eu tinha. Era como segurar o volante numa serra perigosa. Se treme, perde o controle. Ele respirou fundo, guardou os documentos devagar e falou com frieza. Vou verificar de novo. Virou as costas e voltou a mexer na carreta. Puxava a lona com força, como se fosse encontrar um segredo escondido ali. O suor descia no meu rosto, a raiva latejava. Eu queria gritar, queria mandar ele parar de inventar, mas respirei fundo. Cada puxada de lona era um soco na paciência. Mas eu repetia na cabeça, calma, Marta, calma. Ele voltou, me encarou de perto outra vez. Estranho demais, disse. E eu soltei, firme. Estranho é o senhor ficar insistindo em problema onde não tem. O olhar dele endureceu. Por dentro, eu tremia como nunca. Mas por fora, eu não deixei escapar. Naquele momento, percebi que o conflito já não era só sobre fiscalização. Era pessoal. Era uma batalha silenciosa entre minha calma e a raiva dele. E eu sabia, se a calma vencesse, ele perderia o controle. O silêncio se prolongou. Ele segurava meus documentos, eu segurava minha respiração. O sol queimava, a estrada zunia, e o Scania parecia respirar junto comigo. A vontade de explodir ainda estava ali, mas percebi uma coisa. O simples fato de não me calar, de responder firme sem me descontrolar, já era minha vitória naquele instante. E foi essa descoberta que me deu força para aguentar mais, porque eu sabia, essa batalha ainda estava só começando. O policial ainda circulava em volta do meu caminhão, como quem procura pelo em ovo. O suor descia pelo meu pescoço e eu segurava a respiração para não deixar a raiva transbordar. Mas, naquele silêncio pesado, uma lembrança veio como pancada. As conversas no grupo de WhatsApp das caminhoneiras. Eu me lembrei da Solange, contando que ficou retida quase 4 horas num posto da PRF só porque a papelada parecia estranha. Depois de tanto desgaste, descobriram que não havia nada errado. Ela seguiu viagem, mas perdeu a descarga e o frete foi cortado pela metade. Lembrei também da Cida que mandou áudio chorando. Marta, o cara me humilhou, falou que eu devia estar em casa cuidando dos filhos. Eu só baixei a cabeça e assinei a multa, mesmo sabendo que era injusta. Essas vozes vieram todas juntas, ecoando dentro da minha cabeça. Cada história era uma ferida. Cada lágrima que ouvi naqueles áudios parecia estar ali comigo, me lembrando que não era só sobre mim. Era sobre todas nós que rodávamos o Brasil sozinhas, tentando ganhar respeito numa estrada que ainda teima em nos tratar como intrusas. O celular vibrava no painel gravando. Aquilo me deu um alívio. Era como se, pela primeira vez, a estrada tivesse me dado uma ferramenta para não calar. Eu lembrava das palavras da Patrícia no grupo. Meninas, gravem tudo, a câmera é nossa única defesa. O policial me encarou de novo, tentando me atravessar com o olhar. E eu, firme, respondi só com silêncio. Não ia me rebaixar. O medo estava ali, batendo forte, mas junto vinha essa sensação de que não estava sozinha. Eu podia estar parada na beira da BR, com o sol queimando e a ameaça na minha frente, mas tinha uma rede inteira de mulheres rodando comigo, invisíveis, me empurrando para frente. A lembrança das risadas também veio, porque não era só choro e raiva naquele grupo, era conselho, era força, era zoeira de caminhoneira raiz. A Flavinha sempre dizia: "Cê tá doido, meninas, estrada é igual vida de cabaré, quem não se garante dança." A frase dela me arrancou um sorriso no meio da tensão. E esse sorriso foi meu escudo. O policial notou, franziu a testa, como se não entendesse de onde vinha minha calma. Ele esperava me ver desmoronar, mas em vez disso, eu lembrava das vozes que me erguiam. Foi aí que me dei conta. Cada injustiça que minhas colegas tinham engolido era lenha jogada no fogo da minha coragem. A estrada nunca foi fácil, mas agora eu sentia que o peso não era só meu.
Se eu baixasse a cabeça, eu confirmava a derrota de todas elas. Se eu segurasse firme, eu podia abrir uma fresta para que outras também erguessem a voz. A tensão continuava, o sol queimava, mas dentro de mim algo tinha mudado. Eu não estava mais só lutando contra aquele policial. Eu estava representando uma multidão de caminhoneiras que já tinham passado pelo mesmo. Olhei de novo para o Scania, cinza nardo refletindo a luz forte. Meu caminhão parecia me encarar também, como se fosse cúmplice. Eu e ele, duas peças solitárias na estrada, mas que juntas carregavam muito mais do que grãos. Carregavam dignidade. Quando voltei a encarar o policial, percebi que a raiva dele não me intimidava mais como antes. Ainda tinha medo, claro, mas o medo agora vinha acompanhado de uma calma diferente. Uma calma que não era silêncio, era resistência. E foi nessa mistura de raiva contida e coragem emprestada das vozes da estrada que eu percebi. Dali em diante, eu não ia recuar. Ele podia tentar me desgastar, podia procurar problema onde não tinha, podia até me segurar ali o dia inteiro. Mas eu já tinha decidido. Não ia abaixar a cabeça, porque eu não estava mais sozinha. O suor escorria no meu rosto, mas não era só do calor, era tensão pura. O policial rodava em volta do Scania como um urubu esperando carniça. Cada passo dele parecia calculado, cada silêncio mais pesado que um caminhão carregado de bucha. Foi aí que decidi. Não dava mais para ficar só na força da palavra. Estiquei a mão devagar, como quem ajeita qualquer coisa no painel, e deslizei o dedo no celular. A câmera já estava pronta. Bastou um toque. A gravação começou discreta, sem barulho. Naquele instante, senti uma mistura de medo e alívio. Medo porque se ele descobrisse, eu não sabia o que podia acontecer. Alívio porque, pela primeira vez, eu tinha uma testemunha ali comigo. Invisível, silenciosa, mas poderosa. Mantive o rosto neutro, mas por dentro a adrenalina corria solta. Cada gesto dele agora não era só intimidação, era prova. Ele voltou, pegou os documentos de novo e soltou a voz carregada de desdém. Documento certo até demais. Sabe quando a coisa parece boa demais para ser verdade? Parece que o senhor está procurando problema onde não tem, doutor. Respondi firme, tentando esconder o coração disparado. Ele estreitou os olhos. Talvez tivesse notado que eu não tremia mais como antes. Talvez tivesse sentido que algo tinha mudado, mas não percebeu a câmera. Ainda não. A cada segundo, a tensão crescia. Eu pensava na minha filha, no grupo de caminhoneiras, nas vozes que me lembravam: não abaixa a cabeça. Agora eu tinha um escudo, pequeno, escondido, mas suficiente para me dar força. Ele andou até a frente do caminhão, se inclinou sobre o para-choque e cutucou como se fosse encontrar defeito no metal. Esse bruto já rodou muito. Aposto que tem coisa vencida aí. O senhor pode olhar à vontade. Meu Scania é nave, revisado de ponta a ponta. Falei sem gaguejar. Ele bateu a mão no para-choque e me encarou, meio surpreso com minha firmeza. Mas eu não piscava. Por dentro eu queimava, mas por fora era calma pura. O tempo parecia andar devagar. O sol queimava a nuca, os carros passavam na rodovia indiferentes, e eu ali, parada, vivendo uma guerra silenciosa. De repente, ele jogou outra provocação. Mulher rodando sozinha nesse trecho. Sempre acaba dando problema. Segurei a respiração. O sangue ferveu. Mas em vez de explodir, deixei sair em voz firme. Problema é achar que mulher não pode rodar sozinha. Eu rodo, entrego e pago minhas contas. O olhar dele travou no meu. Foi um segundo só, mas deu para ver que ele não esperava aquela resposta. O jogo começava a virar, e eu sabia que a câmera registrava tudo. Meu coração ainda batia acelerado, mas uma coisa mudou. A sensação de impotência sumiu. A cada provocação eu lembrava que não era só entre eu e ele. Era eu, ele e a câmera. Era eu, ele e o Brasil inteiro que poderia assistir depois. Ele voltou a folhear os papéis, demorando como sempre, e soltou outra ameaça velada.
Se eu quiser, te seguro aqui até escurecer. Se o senhor quiser me segurar, que seja por um motivo real, porque documento e carga estão em ordem. O silêncio depois da minha resposta foi tão denso que dava para cortar com faca. Ele não sabia, mas eu tinha virado o jogo sem levantar a voz. O celular seguia firme, registrando. E no fundo eu já sentia. Essa gravação ainda ia rodar muito mais longe do que essa estrada. Naquele momento, entendi que não era só sobre mim. Era sobre cada voz que já tinha se calado na beira de um posto. E dessa vez, eu não ia calar. O jogo ainda estava em aberto, mas eu já não tinha dúvida. Eu tinha uma arma invisível e ela estava do meu lado. A estrada nunca mais ia ser a mesma depois disso. Ele voltou para frente do Scania, segurando os documentos como se fossem cartas de um jogo sujo. Bateu as folhas na palma da mão e, sem olhar para mim, soltou a bomba. Tá irregular. Meu estômago revirou na hora. Eu sabia que não tinha nada errado. Revisei cada detalhe antes de sair. Pneu novo, extintor em dia, tacógrafo certinho. A palavra dele caiu como soco no vazio. Irregular onde, doutor? Perguntei, controlando a voz. Ele demorou para responder. Andou de um lado para o outro, fez pose de autoridade e soltou. Seu tacógrafo está apresentando inconsistência. Meu coração acelerou. Eu mesma tinha checado aquilo no início da viagem. Não havia inconsistência nenhuma. Ele inventava, era isso. Não tem inconsistência, não. O senhor pode conferir direito. Falei, tentando manter o tom firme, mesmo com o sangue fervendo. Ele se aproximou, o rosto colado demais, o tom de voz mais baixo, carregado de ameaça. Quem decide sou eu. A raiva subiu como um incêndio, queimando por dentro. Mas segurei. Se eu explodisse, ele teria motivo, e era isso que ele queria. Apertei as unhas na palma da mão, respirei fundo e deixei a calma vencer por fora. Se o senhor encontrou algo errado, registre, mas registre com base no que está de fato. Ele ficou me encarando, esperando talvez que eu recuasse, que eu tremesse, mas eu não dei o gosto. O silêncio entre nós foi mais pesado que qualquer discussão. Naquele instante, pensei em tudo que podia perder. A carga atrasada, o frete cortado, o nome sujo na transportadora. Pensei na minha filha, no orgulho dela, no sacrifício que já tinha feito para segurar essa vida. O medo me cercava, mas junto vinha uma força que eu mesma não entendia. O celular seguia filmando. Aquilo era minha arma. Pequena, escondida, mas poderosa. Ele ainda não sabia, mas cada palavra dele já estava registrada. Ele suspirou fundo, quase frustrado, e bateu o dedo no capô do Scania. Isso aqui pode virar multa pesada. Olhei firme, o coração disparado, mas o olhar tranquilo. Então faça a multa, doutor, mas faça por escrito. Ele não respondeu. O silêncio dele era cheio de raiva. Eu percebi que ele esperava submissão, esperava que eu implorasse, que pedisse um jeitinho, mas eu não ia ceder. Foi nesse momento que senti a pressão no máximo. Não era só um jogo de papéis, era um duelo de resistência. Ele me cercava com ameaças, eu me defendia com calma. Cada segundo era uma batalha. A vontade de gritar, de jogar tudo para o alto era imensa, mas eu me forcei a segurar. Respirei fundo, olhei para o Scania parado atrás de mim e imaginei o motor roncando como se me desse força. Ele deu um passo para trás, olhou os documentos outra vez e falou com desdém. Posso muito bem reter esse caminhão aqui até resolver. O sangue gelou. Essa era a cartada mais pesada. Reter o caminhão era me quebrar de vez. Mas mesmo com o medo batendo forte, eu encontrei uma calma que vinha de dentro. O senhor pode tentar, mas vai ter que explicar, respondi firme. Foi a primeira vez que vi o rosto dele mudar. Um traço de dúvida, rápido, mas visível. Talvez ele tivesse sentido que a situação não estava sob controle como imaginava. A estrada zumbia ao fundo, caminhões passando, carros correndo e eu ali parada vivendo um duelo silencioso no meio do asfalto. O sol queimava, a garganta seca, mas eu não cedia.
Eu sabia que estava encurralada, mas também sabia que se resistisse mais um pouco, o jogo podia virar. Era questão de tempo, era questão de esperar o momento certo. E eu esperei. Naquele instante, com o coração disparado e a respiração controlada, percebi que a pressão máxima não era dele sobre mim. Era minha própria luta contra o medo. E eu não ia perder. Ele ainda segurava os meus documentos, rodando em círculos como quem saboreia a própria autoridade. A cada frase, ele jogava mais peso, ameaça velada, multa inventada, insinuações que não tinham nada a ver com a carga. O silêncio da estrada, misturado com aquele tom frio dele, me corroía por dentro. Meu coração batia tão alto que parecia acompanhar o motor do Scania. Eu respirava fundo, tentando manter a calma, mas sabia que a paciência tinha limite. A lembrança das vozes das caminhoneiras ecoava dentro da cabeça. Grava tudo, não abaixa a cabeça. De repente, algo virou dentro de mim. Eu cansei. Cansei de engolir seco, de esperar que a justiça caísse do céu. Não ia ser só mais uma abordagem onde eu ficava calada e depois chorava sozinha na boleia. Ali, naquele sol quente, eu decidi. Endireitei o corpo, olhei firme e soltei em voz clara, alta o suficiente para ele e a câmera ouvirem. Doutor, só para avisar, tudo isso aqui está sendo gravado. O silêncio que seguiu foi como um freio brusco no meio da descida. Ele congelou por um segundo, como se as palavras tivessem acertado em cheio. A mão dele, que segurava os documentos, tremeu levemente, rápido demais para qualquer outro perceber. Mas eu vi. Como é que é? Ele perguntou, tentando manter a postura. Tô gravando, desde a hora que o senhor me mandou encostar. Cada palavra, cada movimento. Repeti sem baixar o tom. O rosto dele endureceu. Não foi mais deboche. Foi susto disfarçado. Era como se de repente ele tivesse percebido que o jogo não era mais só dele. Meu coração disparava, mas junto vinha uma força que eu nunca tinha sentido antes. O medo não tinha sumido, mas agora caminhava lado a lado com a coragem. Ele pigarreou, tentou recuperar o controle da cena. A senhora não pode... Começou a falar. Posso sim, é meu direito, a estrada é pública, a abordagem também. Cortei firme, a voz saiu mais forte do que eu mesma esperava. Até eu me surpreendi. Era como se a coragem tivesse tomado conta do meu corpo e falasse por mim. Ele deu 2 passos para trás, olhando em volta como se procurasse apoio. Mas não havia ninguém. Só nós dois, o sol escaldante e o fluxo indiferente de caminhões passando na pista. Isso pode complicar para o seu lado. Tentou mais uma vez, mas já não tinha o mesmo peso. Não, doutor, isso vai complicar para o lado de quem está abusando do cargo. Respondi sem piscar. Aquela frase mudou o ar. Até o vento pareceu parar por um instante. Eu sabia que tinha colocado a faca na mesa. Agora não dava mais para voltar atrás. Mas, curiosamente, eu não queria voltar. Pela primeira vez, senti que tinha virado o jogo. Ele devolveu os documentos quase de forma automática, sem o mesmo vigor de antes. Não falou nada por alguns segundos, como se estivesse tentando decidir a próxima jogada. Mas o estrago já estava feito. A surpresa tinha quebrado a muralha dele, e foi nesse instante que eu entendi a verdadeira força da minha atitude. Não era só eu contra ele, era eu mostrando para todas aquelas vozes que ecoavam na minha cabeça que dava para reagir. O silêncio dele foi o maior sinal de que eu tinha acertado em cheio. Eu segurei firme os documentos, subi de novo na boleia do Scania e antes de fechar a porta, soltei mais uma. Tá tudo registrado, doutor. E se precisar, vai para a internet. A reação foi imediata. Ele piscou rápido, como quem leva um tapa inesperado. O rosto endureceu, mas a segurança já não era a mesma. Fechei a porta, liguei o motor, e o ronco do Scania soou como aplauso. Eu tremia por dentro, mas o sorriso escapou. Não era vitória completa, não ainda, mas era o começo de uma virada que ele não tinha previsto. A estrada continuava. Os cones ainda estavam no horizonte, mas eu sabia.
A partir daquele instante, nada seria como antes. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti sozinha na pista. O barulho do motor ligado enchia a cabine, mas lá fora o silêncio era de cortar. O policial ficou parado na frente do Scania, os óculos escuros escondendo os olhos, mas o corpo denunciando. Ele não esperava. Não estava preparado para ouvir que tudo estava sendo gravado. Segurando os documentos de volta nas minhas mãos, senti o coração disparar. O medo ainda estava ali, latejando, me lembrando que eu estava sozinha, encurralada. Mas junto com ele vinha outra coisa que eu nunca tinha sentido tão forte. Uma coragem quente, pulsando, quase me empurrando a não recuar. Ele pigarreou, ajeitou o colete e falou, tentando recuperar terreno. A senhora está entendendo errado. Aqui ninguém está querendo prejudicar. Só fazemos nosso trabalho. A voz dele não tinha mais o mesmo peso. Era como se tivesse perdido o fôlego, tropeçando nas próprias palavras. Então registre, doutor. Respondi firme, sem aumentar o tom. Se tiver algo errado, faça a autuação. Tá tudo em ordem. E o senhor sabe. Ele respirou fundo, olhou em volta como se quisesse que houvesse testemunhas. Mas não havia. Só a pista correndo atrás dos cones e o sol queimando. O silêncio voltou a engolir o espaço entre nós. Por dentro, eu tremia. A mente gritava, e se ele resolver me segurar à força? E se arrumar testemunha falsa? E se confiscar o celular? Cada cenário pior passava rápido pela cabeça. Mas aí eu lembrava. Já falei, já botei para fora, já registrei. Agora não dava mais para voltar. O que me espantava era a calma que crescia no meio do medo. Parecia contradição, mas não era. Era como se quanto mais eu percebia que ele tinha perdido o controle, mais força eu encontrava. Ele deu um passo em direção à janela do caminhão e apoiou a mão no retrovisor. A senhora precisa ter cuidado com as palavras. O jeito que ele disse foi aviso, mas também pedido. Ele não estava mandando mais, estava tentando se salvar. Cuidado mesmo tem que ter quem usa farda. Falei devagar, olhando direto, porque cada palavra pesa. A boca dele se abriu, mas nada saiu. Era como se tivesse engolido a própria arrogância. Ficou parado, sem resposta, e o silêncio ficou ainda mais denso. Foi nesse momento que percebi, o poder já não estava mais com ele, estava comigo. E ao mesmo tempo que me dava medo, também me dava uma sensação de vitória que eu nunca tinha sentido. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo no mesmo ritmo do motor, e era como se o Scania estivesse ali comigo, empurrando força para dentro do meu peito. Ele deu 2 passos para trás, ajeitou a farda, fingiu conferir os cones. Tentava aparecer no controle, mas o corpo denunciava. Ele já tinha perdido a cena. E eu, pela primeira vez, não me senti uma vítima da estrada. Me senti parte dela, mas com voz, com presença. O medo não foi embora. Ele nunca vai. Mas a força que cresceu naquele silêncio, essa ficou, e eu sabia. Dali em diante nada seria igual. Eu subi na boleia com as pernas bambas. Fechei a porta. O baque metálico ecoou como se fosse um suspiro do próprio caminhão. O motor roncava baixinho, mas quem fazia barulho mesmo era meu peito. Coração descompassado, respiração curta. Segurei o celular nas mãos, o vídeo rodando na tela, e me vi ali, a voz firme, o olhar sem recuo, o policial perdido na própria arrogância. A estrada chamava. Girei a chave, engatei marcha e voltei pro tapetão. Mas a cabeça não estava mais no trajeto. O vídeo queimava na memória do aparelho como pólvora esperando faísca. A cada quilômetro, a ansiedade aumentava. Eu queria soltar aquilo pro mundo, mas precisava esperar sinal. Uns 20 minutos rodando e o celular apitou. Barras de sinal piscando no canto da tela. Encostei no acostamento, respirei fundo e abri o aplicativo. O dedo tremia mais que volante em estrada de terra. Apertei publicar e senti como se tivesse jogado uma bomba no ar. O vídeo começou a carregar devagar, a bolinha girando. Eu mal piscava, olhando a tela como se fosse a estrada mais perigosa que já enfrentei.
quando completou 100%, minhas mãos suaram frio. Ali estava, meu desabafo, minha prova, minha coragem exposta. Um medo novo me tomou. E se ninguém ligasse? E se rissem de mim? E se viesse retaliação? Mas, junto com o medo, vinha a certeza. Não dava mais para engolir calada. O celular vibrou. Primeiro comentário. Força, guerreira. Isso não pode ficar assim. Um arrepio subiu pela espinha. Logo depois, outro. Compartilhando agora. Em menos de 5 minutos, a tela já piscava com notificações, corações, mensagens, compartilhamentos. Era como se cada clique fosse gasolina jogada numa fogueira. Meu coração disparou. Encostei a testa no volante, respirei fundo, tentando segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de fraqueza. Eram de alívio, de raiva solta, de ver que minha voz não ia morrer no acostamento. Mas notificações. Gente que eu nunca vi me chamando de corajosa. Outros caminhoneiros dizendo que já tinham passado pelo mesmo. Mulheres agradecendo. Cada palavra que chegava parecia empurrar o medo para trás e trazer força nova. Olhei pelo retrovisor. O sol já baixava no horizonte, dourando o Scania inteiro. Parecia que até meu caminhão sorria comigo. A ficha caiu devagar. Eu tinha começado algo maior do que eu mesma. O vídeo não era só meu. Era de todo mundo que já tinha ficado calado. E ali, sozinha no acostamento, eu senti que a estrada inteira estava comigo. O celular não parava de vibrar no painel. Cada apito era como um trovão dentro da cabine. Notificação atrás de notificação. Eu encostei de novo no acostamento, porque não dava para dirigir com aquele terremoto acontecendo ao meu lado. Abri o aplicativo e quase não acreditei. O vídeo tinha passado de 1000 visualizações em menos de meia hora. Eu li os primeiros comentários com a respiração curta. Isso tem que rodar o Brasil inteiro. Coragem, guerreira. Já passei por isso, mas não tive sua força. O peito apertou, não de medo, mas de um alívio pesado. Eu não estava mais sozinha. Aquilo que antes parecia só um desabafo, agora ganhava eco. Caminhoneiros de todos os cantos mandavam mensagem, uns revoltados, outros agradecendo. Gente que eu nunca vi me chamava pelo nome, como se me conhecessem há anos. A cada comentário, meu coração acelerava mais. Você falou por mim, isso precisa mudar. Tamo junto, companheira. Era como se a estrada inteira tivesse parado um pouco para me ouvir. As mensagens não vinham só de caminhoneiros. Tinha dona de casa, estudante, pai de família. Força, Marta. Se não fosse gente como você, esse país não andava. Eu tremia lendo aquilo. Nunca pensei que minha voz, que sempre ecoou sozinha dentro da boleia, pudesse atravessar tanta gente. De repente, uma notificação diferente. Era da minha irmã, que mora em Goiás. Mana, acabei de ver teu vídeo no grupo da família. Tá todo mundo falando de você. Eu respirei fundo. Minha história já tinha saído do meu controle. O celular apitou de novo, agora com vídeo de resposta. Um caminhoneiro barbudo, desses raiz, falando direto. Essa é a Marta. Essa mulher tem mais coragem que muito cupim de aço rodando por aí. Se fosse comigo, não teria peito para enfrentar. Respeito máximo. Eu apertei o celular nas mãos, os olhos marejados. Não era orgulho vazio. Era a sensação de que, pela primeira vez, alguém estava reconhecendo não só minha luta, mas a luta de todas nós. A tela seguia piscando, cada vez mais rápido. 10.000 visualizações, 20.000, 50.000. Eu perdi a conta. O vídeo não era mais meu, era da estrada, era do povo. Mas junto com a enxurrada de apoio veio também a ansiedade. E se isso trouxesse problema maior? E se a PRF resolvesse me perseguir? Eu engoli seco. O medo ainda estava ali, mas agora não vinha sozinho. Ele vinha acompanhado de centenas de vozes que diziam: não desiste. O sol já se escondia atrás da serra, pintando a cabine de dourado. Eu liguei o Scania de novo, voltei para o tapetão e segui viagem. Mas a cada quilômetro, o celular vibrava sem parar, me lembrando.
O que começou como um registro escondido já tinha virado movimento, e foi nessa solidão barulhenta que a ficha caiu de vez. Eu que tantas vezes me senti invisível na estrada, agora era vista por milhares. E pela primeira vez em muito tempo, eu não chorei de raiva, chorei de força. Eu já estava de volta no tapetão quando o celular começou a tocar. Não eram só notificações dessa vez, era ligação mesmo. Atendi com o viva voz, a estrada aberta na frente e o coração ainda acelerado. Marta, é a Solange. A voz dela veio trêmula, quase um choro. Você não tem noção do que você fez. Eu vi seu vídeo, menina, eu tremi inteira. Parece que você falou tudo que eu não consegui aquele dia. Obrigada, obrigada de verdade. As palavras dela me atravessaram. Lembrei do áudio que ela mandou chorando meses antes, quando tinha sido humilhada. Agora, ouvir aquele obrigada tinha outro peso. Respirei fundo, engoli as lágrimas que queriam sair e só consegui dizer: não fiz só por mim, Sol. Fiz por nós todas. Ela chorava do outro lado. Eu senti que não era mais só uma ligação. Era um abraço que atravessava quilômetros de asfalto. Minutos depois, outra chamada. Era a Cida, voz firme, mas emocionada. Marta, eu compartilhei o vídeo em todos os grupos. As meninas estão te chamando de guerreira. Eu nunca vi tanta união assim. A gente sempre fala que tem que se ajudar, mas dessa vez, você fez a coisa acontecer. Eu fiquei em silêncio por um momento ouvindo ela falar e percebi. O que tinha começado como defesa pessoal já tinha virado bandeira. Não era mais sobre um policial e uma caminhoneira. Era sobre uma classe inteira, cansada de engolir seco. As mensagens de áudio começaram a pipocar, uma voz atrás da outra, caminhoneiras que eu só conhecia de nome ou de conversa rápida em posto, todas agradecendo, todas dizendo que finalmente alguém tinha mostrado a verdade. Marta, tu não tá mais sozinha, a gente tá contigo, pode ter certeza. Se precisar, tamo junto, a estrada é nossa também. Eu escutava e sentia o peito inchar de um jeito que não sabia explicar. Não era vaidade, não era orgulho vazio, era pertencimento. Pela primeira vez, eu sentia que fazia parte de algo maior do que eu mesma. Entre uma curva e outra, o celular tocou de novo. Era o Zé Carlos, caminhoneiro velho de guerra, sempre de fala grossa. Ô Marta, vou te falar, você foi mais homem que muito caminhoneiro por aí, viu? Disse rindo. Eu vi o vídeo, passei para os meus contatos. Pode contar comigo. A risada dele trouxe leveza, mas também um peso de responsabilidade. Não era só apoio, era cobrança também. Agora eu carregava não só minha carga de grãos, mas também a expectativa de tanta gente. O sol já começava a se esconder atrás das árvores, pintando o asfalto de laranja. Olhei para o horizonte e senti as lágrimas finalmente caírem. Não de tristeza, mas de uma emoção que misturava tudo. Medo, alívio, orgulho, cansaço. Eu encostei no acostamento, desliguei o motor e fiquei só ouvindo os áudios que chegavam sem parar. Cada voz era um pedaço da estrada. Cada palavra era mais combustível para minha coragem. Ali, sozinha dentro da boleia do meu Scania, eu entendi. Eu não era só a Marta que rodava de cidade em cidade. Eu era parte de uma corrente invisível, feita de mulheres, homens, famílias inteiras que viviam da estrada. E naquela noite que se aproximava, a solidão que sempre me acompanhou parecia menor. Porque agora, mesmo rodando sozinha, eu sabia que tinha uma multidão comigo. A estrada nunca tinha me dado tanto medo quanto naquele dia. Mas também nunca tinha me dado tanta força. Eu ainda rodava devagar no tapetão quando o celular tocou de novo. Olhei rápido para o visor e senti o coração disparar. Era minha filha. Respirei fundo antes de atender, já sabendo que aquela ligação ia mexer mais comigo do que todas as outras. Oi, mãe! A voz dela veio embargada, trêmula. Tô vendo seu vídeo agora. No fundo, eu já esperava. O vídeo tinha rodado rápido demais. Se Caminhoneiro do Sul já tinha comentado comigo, era questão de tempo até chegar nela. Mas ouvir aquele mãe carregado de emoção
me desmontou. Tá tudo bem, filha. Falei, tentando soar calma, mas a garganta já ardia. Ela chorava do outro lado e cada soluço parecia atravessar quilômetros de asfalto e entrar direto no meu peito. Eu tô chorando de orgulho, mãe. Eu sabia que a senhora era forte, mas ver aquilo, ver a senhora firme, olhando na cara dele, a voz dela falhava. É que sempre foi assim, né? A senhora nunca se deixou pisar. Eu encostei o caminhão de novo no acostamento. Não dava para dirigir com aquela avalanche dentro de mim. Fechei os olhos, encostei a cabeça no volante e deixei ela falar. Eu cresci ouvindo a senhora falar que a estrada era dura, que o mundo não tinha dó de mulher. Mas, mãe, a senhora provou que não precisa de dó. A senhora mostrou que a gente tem voz. As lágrimas escorriam e eu não fazia mais questão de esconder. A estrada sempre me arrancou muito choro de saudade, de raiva, de solidão. Mas aquele era diferente. Era choro de alívio, de ver que, pelo menos para minha filha, todo sacrifício fazia sentido. Filha, eu só fiz o que precisava fazer. Consegui dizer, mesmo com a voz falhando. Eu não podia ficar calada de novo. E ainda bem que não ficou, ela interrompeu. Mãe, a senhora é minha inspiração. Sempre foi. Mas agora o mundo inteiro vai saber quem é a minha mãe. O peito quase explodiu. Minha menina, que tantas vezes me viu sair de casa com a mochila nas costas e os olhos cheios de saudade, agora falava com um orgulho que eu nunca tinha ouvido. Era como se todo o peso que carreguei por anos tivesse virado combustível no coração dela. Ficamos em silêncio por alguns segundos, só ouvindo o choro uma da outra. O ronco baixo do Scania preenchia o fundo da ligação, como se o próprio caminhão testemunhasse aquele momento. Mãe, só me promete uma coisa. Ela disse mais calma, mais firme. Promete que vai se cuidar, que não vai deixar ninguém te calar mais. Prometo, filha, respondi sem hesitar. Não só por mim, mas por você também. Ela respirou fundo, como quem alivia o peito, e antes de desligar ainda completou. Eu te amo, mãe, e eu nunca tive tanto orgulho de ser sua filha. O clique da chamada encerrada deixou um silêncio pesado dentro da cabine. Mas não era o silêncio sufocante de antes. Era um silêncio cheio de significado, cheio de força. Eu apoiei a testa no volante, deixei as lágrimas caírem livremente e sussurrei baixinho. Valeu a pena. A estrada continuava lá fora, infinita, indiferente. Mas dentro da boleia, eu sentia que algo tinha mudado para sempre. Eu não era só a Marta caminhoneira. Eu era mãe, exemplo, voz de muitas. E naquele instante eu soube. Não importava o que viesse pela frente, eu não estava mais rodando sozinha. A estrada seguia na frente, mas eu já não rodava com a mesma leveza. O celular não parava de apitar. Mensagens de apoio, gente me chamando de guerreira, mas dentro da boleia o silêncio gritava mais alto. A coragem que me empurrava também trazia um peso enorme. E se o vídeo tivesse colocado um alvo nas minhas costas? Olhei para os retrovisores como nunca tinha olhado. Cada farol que aparecia atrás me deixava em alerta. Um carro que me seguia por muitos quilômetros já bastava para encher o peito de desconfiança. Eu respirava fundo e repetia para mim mesma, calma, Marta, não entra em paranoia. Mas era inevitável. O medo caminhava junto. A lembrança do rosto do policial veio como um flash. O jeito que ele me olhou quando ouviu que estava sendo gravado. Aquilo não ia sair da minha memória tão cedo. Será que ele ia atrás? Será que tinha gente da corporação pronta para me calar? O coração disparava só de imaginar. Mas ao mesmo tempo eu sentia uma força nova dentro de mim, porque não era só o medo que me rondava, era também a certeza de que eu tinha feito o certo. Eu lembrava da voz da minha filha, das caminhoneiras me agradecendo, dos comentários que explodiam nas redes. Se eu me calasse agora, estaria traindo tudo isso. O dilema me consumia a cada quilômetro. Parte de mim queria sumir, desligar o celular, fingir que nada tinha acontecido. Outra parte queria gritar ainda mais alto, mostrar que não tinha medo, que não ia abaixar a cabeça.
Numa das paradas rápidas, desci para tomar um café no posto. O olhar dos outros caminhoneiros sobre mim parecia diferente. Alguns me cumprimentavam com respeito, outros só observavam em silêncio, como se estivessem reconhecendo o meu rosto do vídeo. Isso me dava um orgulho enorme, mas também aumentava o peso. Eu não era mais invisível, e a visibilidade cobra caro. De volta à estrada, encostei a mão no painel do Scania. Meu caminhão sempre foi meu porto seguro. Mas agora eu pensava, será que até ele corria risco por minha causa? Se alguém resolvesse me parar de novo, inventar problema, poderia até tentar reter meu bruto. E eu sabia, caminhoneiro sem caminhão é pássaro sem asa. As dúvidas martelavam. Mas então lembrava da Solange, da Cida, das outras mulheres que se calaram. Eu não podia ser mais uma a desaparecer no silêncio. Eu precisava aguentar. O medo vinha em ondas, mas junto dele vinha a coragem. Era como se eu estivesse dirigindo numa serra perigosa. Cada curva podia me derrubar, mas se eu mantivesse a firmeza no volante, chegaria inteira do outro lado. A cada novo quilômetro, eu entendia que coragem não é ausência de medo, é seguir em frente apesar dele. E mesmo com a alma pesada, eu sabia, eu não podia voltar atrás. O celular não parava de vibrar no painel. A cada parada de posto, alguém vinha falar comigo, pedir uma foto, apertar minha mão como se eu fosse alguém importante. Era estranho. Na manhã anterior, eu era só mais uma caminhoneira descendo a BR com a vida apertada. Agora, parecia que o mundo inteiro tinha colocado os olhos em mim. As mensagens já não vinham só de colegas de estrada. Jornalista mandava direct pedindo entrevista. Programas de TV queriam meu número. Até gente da rádio de cidade pequena gravava áudio. Marta, aqui é o fulano da FM. Podemos te ligar ao vivo? Eu lia e ficava atônita. A estrada sempre me ensinou que notícia passa rápido, mas eu nunca pensei que fosse ser a notícia. Foi numa dessas que recebi uma notificação diferente. Nota oficial da PRF circulando nas redes. Eles anunciavam que iam apurar o caso. O coração disparou. Apurar? Será que iam mesmo investigar o policial ou tentar me silenciar? O texto era frio, cheio de formalidade, mas eu lia cada linha com o estômago embrulhado. Encostei o caminhão no acostamento e fiquei olhando para o horizonte. Como minha vida tinha virado de cabeça para baixo tão rápido. Ontem eu só queria entregar uma carga de grãos no porto. Hoje eu era pauta de jornal, tema de debate, símbolo de resistência. O peso disso era enorme. Eu sabia que não dava mais para andar despercebida. Cada farol atrás de mim parecia espiar. Cada curva parecia esconder surpresa. Mas junto do medo, vinha uma sensação estranha de missão. Como se a estrada tivesse me escolhido para segurar esse volante, não só do Scania, mas de uma história maior. Recebi mensagem da Cida. Marta, você tá em tudo quanto é lugar. Até minha mãe viu no jornal do meio-dia. Ri sozinha, mas logo me deu aquele frio na barriga. Ser vista tinha seu lado bom, mas também me deixava vulnerável. Eu não era mais invisível. No fim da tarde, uma equipe de reportagem me ligou. Queriam filmar comigo na estrada, mostrar meu rosto. Eu hesitei. Mostrar o rosto significava abrir ainda mais minha vida. Mas ao mesmo tempo, se eu me escondesse agora, seria como dar razão para o silêncio que sempre nos calou. Respirei fundo e aceitei. Enquanto rodava, pensei na ironia. A estrada sempre foi meu refúgio, o lugar onde eu podia sumir do mundo. Agora era justamente a estrada que me colocava em evidência, e não tinha como fugir. O mundo estava me observando. E querendo ou não, eu tinha que aprender a dirigir sob esses faróis. O sol nascia quando engatei marcha e voltei para o tapetão. O Scania roncava firme, como se nada tivesse acontecido, como se fosse só mais uma viagem. Mas eu sabia que não era. Cada quilômetro agora parecia carregar dois pesos, a carga de grãos e a responsabilidade que tinha caído sobre meus ombros. A cada curva, eu lembrava que ainda tinha um compromisso, entregar a carga no porto.
Não importava a confusão, a repercussão, os olhos do mundo sobre mim. A vida de caminhoneira é assim. Pode chover, pode cair o mundo, mas a carga tem que chegar. E eu ia chegar. O rádio chiava modão, mas meu pensamento corria longe. Olhava para frente e via a estrada como metáfora da vida. Sempre reta por um tempo, depois curva inesperada, subida que força, descida que assusta. E no fim, é só manter o volante firme porque tudo passa. O celular vibrava sem parar, mas eu deixava quieto. Não dava para atender cada chamada, não dava para responder cada mensagem. Ali no volante era só eu, o caminhão e a estrada. O resto do mundo podia esperar. De repente, uma caminhonete encostou ao meu lado e o motorista buzinou, levantando o braço para fora. Era um sinal de apoio. Ele gritou algo que não ouvi direito, mas o gesto já bastava. Sorri sozinha, apertei a buzina do Scania e segui. A estrada, que tantas vezes foi solitária, agora parecia povoada de vozes invisíveis me acompanhando. Parei num posto para abastecer. O frentista me reconheceu na hora. "Você não é a caminhoneira do vídeo?" perguntou com um sorriso. Assenti, meio sem jeito. Ele completou. "Força, viu? A senhora falou por muita gente." Agradeci, mas subi de novo na cabine com o coração pesado. Reconhecimento é bom, mas também assusta. Eu não queria ser só a caminhoneira do vídeo. Eu queria continuar sendo a Marta que cumpre prazos, que paga as contas, que roda quilômetros sem pedir nada em troca. Voltei para o asfalto e o horizonte se abriu à frente. O cheiro de diesel, o barulho do motor, o vento entrando pela janela. Era como se a estrada me lembrasse. No fim, tudo é continuidade. Pode mudar o peso, pode mudar a carga, mas o movimento nunca para. Eu segui rodando firme, repetindo em silêncio. A vida é igual estrada. Tem dia de poeira, tem dia de tapete preto, tem dia que parece nunca acabar. Mas se a gente segura o volante e não perde a direção, sempre chega. E eu ia chegar. Com medo, com coragem, com tudo misturado, mas ia. O ronco do Scania preenchia a cabine como uma melodia conhecida. Cada vibração do motor parecia conversar comigo como se dissesse, "Tamo junto." Olhei para o painel iluminado, para os retrovisores ajustados e senti que aquele bruto não era só máquina, era testemunha. Tudo o que aconteceu nos últimos dias, cada olhar de deboche, cada palavra atravessada, cada lágrima contida, o Scania viu. Ele estava ali quando eu baixei o vidro e enfrentei o policial. Estava ali quando minhas mãos tremeram e mesmo assim eu segurei firme. Estava ali quando apertei gravar e virei a chave de tudo. Passei a mão pelo volante sentindo a textura já gasta de tanto uso. Era como segurar a mão de um velho amigo. Não precisava falar nada. Ele conhecia meus silêncios, minhas raivas, minhas saudades. Já tinha me visto cantar sozinha de madrugada, já tinha me visto chorar baixo para ninguém ouvir. Agora me via de peito aberto, enfrentando o mundo. Em cada curva da BR, eu lembrava das outras curvas da vida. As descidas em Banguela, os sustos que quase viraram tragédia, as noites em que o Scania foi meu teto e meu abrigo. Quantas vezes usei o motor como fogão de pobre para esquentar marmita? Quantas vezes adormeci encostada no banco, confiando que ele me guardava? O caminhão sempre foi meu parceiro silencioso. Não me julgava, não me cobrava, não me diminuía. Só respondia ao meu toque, ao meu comando. E mesmo pesado, carregado, nunca reclamou. De certa forma, era ele quem carregava a mim. Enquanto rodava, percebi como nossa relação era mais profunda do que parecia. O Scania não era só ferramenta de trabalho, era a extensão da minha coragem. Quando eu enfrentei o policial, não estava sozinha. Tinha um bruto cinza nardo às minhas costas, firme como muralha. A cada quilômetro eu pensava, se meu caminhão falasse, contaria histórias que ninguém acreditaria, mas ele não fala, ele só ronca. E nesse ronco eu encontro a voz que muitas vezes me faltou. Segurei o volante com mais força, como se fosse um abraço.
Ali, na boleia, eu não precisava fingir ser forte. Eu podia ser frágil, vulnerável. O Scania aguentava meu peso sem reclamar. E então, no meio dessa reflexão, me veio uma sensação estranha. Talvez eu nunca tivesse estado sozinha de verdade. A estrada podia ser dura, os postos frios, os olhares desconfiados. Mas o caminhão sempre esteve comigo. Sempre. Sorri sozinha, limpando uma lágrima teimosa que escorreu. A estrada seguia infinita e eu sabia que ainda tinha muito a enfrentar. Mas olhei para o painel, ouvi o ronco firme do motor e pensei: se esse bruto já me trouxe até aqui, vai me levar até o fim. E do jeito dele, o Scania seguia testemunhando. O sol já se escondia atrás das árvores quando engatei marcha e segui viagem. O ronco do Scania ecoava forte dentro da boleia, como se dissesse que a vida continua, não importa o que aconteça. A estrada corria à minha frente, larga e infinita, lembrando que sempre existe uma curva adiante, um pedaço desconhecido esperando ser enfrentado. Olhei pelo retrovisor e vi meu próprio reflexo no vidro, cansada, olhos vermelhos, mas firme. A mulher que encostou naquele posto da PRF não era a mesma que agora seguia em frente. Eu tinha carregado medo, sim, mas aprendi que o medo também pode ser combustível. Quando a gente decide não se calar, descobre uma força que nem sabia que existia. Cada notificação que chegava no celular era prova disso. Gente que eu nunca vi, caminhoneiros, donas de casa, estudantes, todos dizendo: "Você falou por nós." Isso mexia comigo de um jeito que não sei explicar. A estrada sempre foi solitária, mas agora parecia que eu rodava acompanhada por vozes invisíveis, empurrando meu Scania adiante. Na descida longa, tirei o pé do acelerador e deixei o bruto deslizar de leve. O vento entrava pela janela e trazia um pensamento simples. A vida é igual estrada. Tem hora que a gente sobe sofrendo, achando que nunca vai chegar. Tem hora que a descida assusta, parece que vamos perder o controle. Mas se a gente segura firme o volante, se mantém os olhos na frente, a gente passa. Eu não sabia o que ia acontecer depois daquele vídeo. Talvez viesse cobrança, talvez represália, talvez até mais portas fechadas do que abertas. Mas uma coisa eu tinha certeza: não dava mais para voltar atrás. A verdade, quando sai, não cabe mais dentro da gente. Ela encontra caminho, encontra estrada. Meu pai sempre dizia que caminhoneiro de verdade não para por qualquer buraco. Se tem pedra no caminho, ele passa por cima. Se tem curva fechada, ele reduz e enfrenta. Acho que eu só entendi essa lição agora, com 45 anos de vida, depois de tudo que passei. A noite começava a cair devagar, mas a escuridão não me assustava. O farol alto do Scania iluminava a faixa branca, e aquela linha no asfalto parecia me guiar não só pela rodovia, mas pela vida. Cada metro era promessa de que ainda tinha muito para viver, muito para enfrentar, muito para contar. No fundo do peito um sentimento se firmava. Eu não era heroína, não era mártir. Era só uma caminhoneira que decidiu não se calar, e isso por si só já bastava. Antes de uma curva mais fechada, reduzi a marcha e pensei: sempre vai ter mais uma curva, mais um desafio, mais um posto, mais um botina querendo mostrar poder. Mas também sempre vai ter a chance de escolher não abaixar a cabeça. A estrada nunca para, e eu também não. Se tem uma coisa que aprendi, é que no fim das contas, a coragem não está em rodar sem medo. A coragem está em rodar mesmo com medo, firme no volante, sabendo que cada curva pode mudar tudo. E foi assim, com o coração leve e o motor firme, que eu segui adiante, sem saber o que vinha pela frente. Mas certa de uma coisa: a verdade sempre encontra caminho. E eu, Marta Ribeiro, caminhoneira, mãe, mulher de estrada, vou seguir rodando, porque a vida, assim como a BR, nunca acaba na próxima curva. No fim das contas, a estrada me ensinou que coragem não é ausência de medo. Coragem é escolher não se calar, mesmo quando a voz treme.
É segurar firme no volante da vida e seguir, sabendo que cada curva pode trazer um novo desafio, mas também uma nova chance de transformar a realidade. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que você teria feito no meu lugar. Curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade da estrada e percebam que, quando a gente se une, ninguém consegue nos calar. Se inscreva no canal para continuar rodando comigo nessas histórias reais, cheias de luta, emoção e superação. Cada inscrição é como um farol aceso na noite, iluminando o caminho para que outras histórias como essa sigam adiante. E eu deixo uma pergunta que não sai da minha cabeça. Até onde você iria para defender sua verdade quando o mundo tenta te silenciar?